O termo multinacional muitas vezes é usado como um pejorativo, uma maneira mais curta para transmitir a impressão de uma grande corporação insensível, desprovida de qualquer senso de responsabilidade ou de orgulho nacional. Algumas vezes tal imagem não é apropriada e até injusta. Mas não aqui. As multinacionais da reportagem de Tony Jones têm se comportado com um cínico descaso quanto às consequências de suas ações. Na metade dos anos 70, o mundo se chocou com a revelação de que bebês estavam morrendo como moscas na África, simplesmente porque foram desmamados e alimentados com fórmulas ou leites infantis totalmente inadequadas às condições ambientais em que viviam. O marketing agressivo por trás desta mudança fatal no estilo de vida foi um escândalo internacional. 15 anos depois, tudo o que mudou foi o mercado, que se expandiu. Estamos em setembro de 1989. Esta é a enfermaria de diarreia do Instituto Nacional de Saúde da Criança em Karachi, Paquistão. Você pode achar esta cena tão angustiante quanto nós quando a filmamos, mas é um evento muito comum neste hospital. Esta garotinha estava gravemente desnutrida e desidratou-se após vários ataques de diarreia. Ela estava tão doente que, quando apresentou outras complicações, havia pouca chance de salvá-la. E mesmo com a morte de uma criança, raramente os médicos ficam chocados. Enfermarias assim existem em todos os hospitais que visitamos em Karachi. Os casos são tragicamente parecidos, com um padrão que se repete em todo o país. Conforme caminhávamos pelas enfermarias, sentimos como se estivéssemos tropeçando num poço de sofrimento escondido. Estes são lugares onde as crianças vêm para morrer. Nós vimos estes rostos muitas vezes nos hospitais e clínicas do Paquistão. E nas Filipinas, nós encontramos a mesma história, os mesmos rostos. Muitas vezes eles pareciam estar flutuando perto da morte. A desnutrição grave deixou-os com aspecto de velhos. Mas quando falamos com médicos e mães, começamos a entender por que muitas destas crianças acabaram assim. Certamente a maioria de nós já viu bebês nesta situação, em fotos de países pobres. Talvez muitos já se acostumaram a ver este quadro. Mas posso dizer que quando você está vendo de perto, não é nada fácil acostumar-se com isso. Esta patética pessoinha, seu nome é Marilyn. Ela está com desnutrição de 3º grau e desinteria amebiana. E tem apenas 3 meses de idade. Você imaginaria que ela vem de uma área onde existe uma praga, uma peste... Mas não. Ela foi alimentada com mamadeira, por isso que ela está assim. Ela foi alimentada com fórmula infantil desde seu nascimento.
E essas fórmulas ainda estão sendo vergonhosamente vendidas neste país por 5 corporações internacionais. E este aqui é um bebê Nestlé. Se você pensa que já ouviu tudo isso antes, provavelmente está certo. Em meados dos anos 70, a atenção internacional voltou-se para a África, onde claramente se demonstrava o elo entre a alimentação com mamadeiras e a alta taxa de mortalidade infantil. A Nestlé, atualmente a maior companhia de alimentos do mundo, foi atacada devido ao marketing de suas fórmulas infantis no terceiro mundo. Apesar da indignação internacional e de um boicote a seus produtos aderido por 10 países, o comércio de fórmula continuou se expandindo. Em 1981, a Organização Mundial de Saúde criou um Código Internacional de Marketing para frear os excessos das companhias. O código exige que as companhias encerrem as suas práticas de distribuição gratuita de amostras ou doações de fórmulas para mães ou instituições. O código proíbe a promoção de produtos em hospitais e a distribuição de presentes pessoais para profissionais de saúde. O código proíbe propaganda de fórmulas infantis nos meios de comunicação de massa e o uso de logotipos mostrando bebês saudáveis nas embalagens. E enfatiza que os rótulos de seus produtos tenham uma advertência sobre a superioridade da amamentação e os perigos da alimentação por mamadeira. 118 países foram signatários do código, incluindo o Paquistão. E parece que foi uma grande vitória dos defensores do aleitamento materno. Mas por 8 anos, a maioria das companhias subverteu ou ignorou completamente o código. Isso é particularmente óbvio em países como o Paquistão, que fracassou em torná-lo uma lei. A população aqui cresce tão rapidamente que o mercado potencial para a fórmula infantil é estonteante. Existem 110 milhões de pessoas vivendo aqui e espera-se que este número dobre nos próximos 30 anos. Cinco milhões de bebês nascem a cada ano no Paquistão. E existem pelo menos umas 40 fórmulas de leites infantis diferentes no mercado local. Mulheres que mal podem comprar estão usando fórmulas, apesar das esmagadoras evidências de que a amamentação é limpa, gratuita e passará imunidades naturais aos bebês. Mesmo nos últimos 20 anos em que estive associado a esta unidade, eu tenho visto que a amamentação declinou muito rápido em Karachi. Nesta cidade, amamentar era muito comum porque tradicional e religiosamente nós somos ligados ao aleitamento materno. E é nessa sociedade que a amamentação está declinando. Dizem que o Paquistão está enfrentando hoje a mesma situação da África de uns 10 ou 15 anos atrás. O senhor concorda com isso? Concordo. Eu acho que sim, definitivamente sim. E a menos que, ou até que a batalha contra a mamadeira e a alimentação artificial seja vencida, nós poderemos viver tempos ainda piores. Pior do que na África? Sabe, pior que na África. Mesmo sendo o professor Bilu um dos líderes da pediatria no Paquistão, ele sente-se incapaz de controlar as violações do código em seu próprio hospital. Os bebês prematuros são exclusivamente alimentados com fórmulas lácteas doadas, numa enfermaria cheia de lembranças das companhias de leite como relógios e cadernos de anotações. Do outro lado, na ala para crianças desnutridas, um recém-nascido doente estava sendo alimentado por sua tia. Amostras grátis da fórmula ainda estavam sendo distribuídas nessa ala. Como você pode perceber, embora tenha estas opiniões, ainda assim, se você andar por alguns setores do meu departamento, poderá ver fotos e latas das companhias. É extraordinário. Por que o senhor deixa isso acontecer? Veja, se você... entenda bem, se você gasta muito tempo e esforço nisso, você tende a negligenciar muitos outros aspectos. Atualmente, no Paquistão,
O vácuo entre palavras e ações está sendo preenchido pelas companhias da Fórmula Láctea. Aqui atuam 13 corporações internacionais. A Nestlé, como sempre, detém uma grande fatia. Mas há também companhias inglesas, francesas, alemãs ocidentais, holandesas e norte-americanas. Algumas dão alguma atenção ao código, enquanto outras parecem ignorá-lo por completo. A líder do mercado é uma companhia japonesa chamada Meiji, que, à semelhança de seu competidor compatriota Snow, evita as restrições do código, promovendo nos painéis de propaganda os chamados leites de segmento para crianças mais velhas. Nenhuma das companhias que nós abordamos concordou em ser entrevistada, exceto um diretor de uma companhia japonesa, com a condição de não citarmos o nome dele nem o da companhia. O modo como atuamos é bastante ético. Porque vamos diretamente aos médicos ou aos que prescrevem, que então recomendam às mães a usarem a nossa fórmula ou qualquer outra fórmula adequada aos bebês. Quando você diz que se dirige diretamente aos médicos, significa que você os visita em hospitais? Sim, nós temos uma equipe de propagandistas da própria empresa que visita os médicos e fala sobre o nosso produto. Seus componentes, suas vantagens e em que condições pode ser recomendado. E eles também oferecem produtos gratuitos para os médicos distribuírem? Você está querendo dizer amostras? Amostras grátis. Sim, mas não incentivamos a distribuição de amostras grátis em grande quantidade. Eles estão usando a mídia escrita, estão usando os médicos, estão usando os fóruns, estão usando conferências, estão promovendo seus profissionais médicos em conferências nacionais e internacionais, estão promovendo em estandes e exposições e também estão entrando nas maternidades. Também estão usando os ingressos de cinema para seus anúncios. Quer dizer, você pensa e eles já estão fazendo. Se há uma conferência da Sociedade de Pediatria, nós a assistimos e, com isso, podemos aprender algo mais sobre o assunto e também dizer aos médicos que este produto está disponível no mercado. As companhias também patrocinam alguns desses simpósios? Sim, às vezes. E de que forma isso ocorre? Depende. Às vezes temos que arranjar alguns presentes ou financiar alguns almoços e jantares, e isso acontece em todo o mundo, então não há nada de incomum ocorrendo no Paquistão. Então, os médicos estão sendo presenteados? Sim, às vezes. A sedução dos médicos e dos trabalhadores de saúde por estes meios que mostramos talvez seja mais insidiosa das estratégias adotadas internacionalmente por muitas das companhias como o modo mais discreto de violar o código. As consequências das atividades destas companhias são muito fáceis de se encontrar. Este bebê de 4 meses está aqui com diarreia crônica e septicemia. Ele foi alimentado exclusivamente com fórmula infantil, exceto nos primeiros 7 dias de vida. No hospital, sua avó o alimenta com uma xícara e colher, mas com uma nova marca de fórmula infantil fornecida aqui, proveniente de amostras gratuitas. Ela acredita que o leite da mãe não o sustenta. E apesar de sua doença óbvia, elas continuam com as fórmulas. Rizwan, você pode perguntar se ela tem visto as propagandas nos painéis e na TV? Ela diz que tem visto as propagandas e que tem sido afetada por elas, e que ela deu aquelas fórmulas infantis para o bebê. Ela acha que a fórmula infantil é boa por causa da propaganda? Ela diz que por ser muito caro, mais ou menos 70 por lata, e também pela propaganda que ela viu, deve ser muito bom. Esta nenezinha estava tão gravemente desidratada devido à diarreia que necessitou de hidratação por veia.
Seu problema parece ser crônico. E, novamente, ele começou no início de sua vida. O bebê nasceu num hospital particular onde o médico deu a fórmula infantil para a mãe. O leite Morinaga foi dado pelo médico no dia em que o bebê nasceu. No mesmo dia? E É. ela não foi aconselhada a amamentar? Olha, segundo a avó, falaram para a mãe amamentar o bebê, mas ela diz que... A avó diz que sua filha é muito fraca. E então o médico deu a fórmula para ela. Que idade tem o bebê? 2 meses. Em 2 meses, ele teve 3 desidratações graves e tomou fórmula durante todo esse tempo? Ela diz que nesses 2 meses o bebê teve diarreia várias vezes e esteve internado 3 vezes neste mesmo hospital. आजा प्यारी निंदिया आजा चोरी चोरी सोए मेरी लाडली मैं देती जाऊं लोरी दूध पी लो. Uma semana depois da alta do hospital, nós visitamos o bebê Nazish em casa. Nós achamos que a mãe de Nazish, embora ainda estivesse amamentando os bebês gêmeos, não havia sido orientada a suspender o uso de fórmula naquele bebê cronicamente doente. De fato, disseram-lhe exatamente o oposto. E então, nesse único cômodo superlotado onde moram, Nazish estava começando de novo, o mesmo ciclo que já a levara 3 vezes ao hospital. Agora que Nazish voltou para casa, como está sendo alimentada? नाजिश अब घर आ गई तो उसको कौन सा दूध दीजिएगा आप? पी से भी नहीं दूंगी. Ela diz que B7 é da marca Snow. Essa é mais uma das fórmulas infantis? E o que ela dava para o bebê até então? अब तक उसको कौन सा डिब्बा दिया था? अब तक तो मोरी नागा दिया. निकाल के लाएं. Morinaga, é mais uma marca japonesa? É. Ela acha que se mudar para outra fórmula, tudo estará bem? Isso é o que os médicos lhe disseram? Sim. Ela acredita que B7 foi bom para o bebê no hospital. Então, deve continuar dando a fórmula B7 do Snow. Foi devido ao conselho de diferentes médicos que suas pequenas despensas ficaram repletas de variados leites infantis. Enquanto conversávamos, a mãe de Nazish mandou a sobrinha, com uma receita do médico, comprar uma nova fórmula. É verdade que a lata tem instruções de como preparar adequadamente o leite. Mas aqui, nas favelas urbanas de Karachi, onde a maioria na cidade, 10 milhões de pessoas, vivem virtualmente umas em cima das outras, as instruções na lata da fórmula láctea tornam-se uma paródia delas mesmas. Eles dizem para ferver a água, esterilizar as mamadeiras. Mas em áreas como esta, os resíduos humanos e industriais misturam-se em esgotos abertos que se espalham pelas ruas. A água, um recurso escasso, precisa ser trazida por tanques e, mesmo assim, não é boa para beber. O combustível para ferver a água é limitado. Apenas uma pequena minoria das pessoas aqui sabe ler, e mesmo para estas, palavras como bactéria ou vírus são incompreensíveis. Este é o mercado real da multinacional de leite. São nestas condições, ou piores, que as crianças têm nascido. E elas nascem numa taxa sem precedentes. E, concomitantemente, cresce o mercado de leite.
prescrever alimentação artificial ou mamadeira em um país como este é literalmente prescrever um certificado de morte. Porque, como você sabe, não mais de 7% das mulheres do campo são alfabetizadas, sendo, portanto, mais de 90% analfabetas. E você já viu as condições de vida. Você já viu as chances de infecção. Dadas todas as condições, se o bebê usar mamadeira, então ele será contaminado com uma mistura de bactéria, água e leite. Leite diluído com bactéria. Agora que o professor Bilu descreveu a fórmula infantil como uma prescrição para a morte, sendo esta, sem dúvida, uma declaração enérgica, como é que você se sente? Perdão, você poderia repetir isso? Ele descreve a fórmula como uma prescrição de morte, que mata bebês. Entendo. Bem... Eu não sei por que foi que ele disse isso, mas ele deve ter suas próprias opiniões ao julgar o marketing de fórmulas infantis. Bem, ele disse que cerca de 250 a 300 mil crianças morrem de diarreia aqui no Paquistão. E que, pelo menos, a metade dessas crianças tomam fórmula infantil. São muitos bebês que estão morrendo. Como eu já disse, nós não podemos acusar somente a fórmula láctea. É o preparo do alimento. Quando os utensílios não são adequadamente limpos, são infectados por bactérias ou germes. E então, se a mãe usa a mesma mamadeira para alimentar o bebê 2 ou 3 vezes por dia, ou talvez por 2 dias sem limpá-la, resultará definitivamente na morte do bebê. No Paquistão, a sofisticação das multinacionais do leite soube enganar seus clientes. Para defender suas práticas de marketing, as companhias usam o argumento de que as mães é que deveriam ser acusadas, que elas estão matando seus próprios bebês por não seguirem as instruções. É notável como pouca coisa mudou desde 1978, quando o senador Edward Kennedy, liderando a investigação do Senado americano sobre a controvérsia da mamadeira, atacou a Nestlé. Você concordaria comigo que os seus produtos não deveriam ser usados onde há água impura? Sim ou não? Nós damos todas as instruções Apenas para... responda. Qual é a sua claro posição? Claro que não, mas não controlamos isto. O que posso entender do que você diz é que onde há água impura, o produto não deveria ser usado. Sim. Onde as pessoas são tão pobres que não serão realisticamente capazes de continuar a comprá-lo, o que significa que irão diluí-lo a tal ponto. Sim. Colocando a saúde em risco, ele não deveria ser usado. Sim. Minha última pergunta é: o que você faz ou o que você sente é responsabilidade da sua companhia verificar a extensão do uso de seus produtos naquelas circunstâncias, nas áreas do mundo em desenvolvimento? Acha que tem alguma responsabilidade? Nós não podemos ter esta responsabilidade, senhor. Permita-me fazer uma referência a... Isso não é sua responsabilidade? Não. Hoje, mais de 10 anos depois, este é o rosto de um bebê Nestlé, lutando pela vida em Manila, capital das Filipinas. Se isso fosse consequência de algum terrível acidente industrial, as companhias responsáveis estariam pagando os custos. Mas como é simplesmente o resultado de um exercício de marketing internacional, isso continua sem solução. Aqui nas Filipinas, nós esperávamos encontrar uma história diferente.
Este, depois de tudo, é o país com as sanções mais fortes contra companhias de leite. Em 1986, o recém-empossado governo Aquino tornou lei seu próprio Código Nacional de Leite, baseado na recomendação da Organização Mundial de Saúde. Existe mesmo uma responsabilidade criminal imputada a violações sérias, mas como resposta, muitas das companhias tornaram-se simplesmente mais inescrupulosas. Esta mulher foi por muito tempo representante da Nestlé. Ela pediu anonimato, pois teme represálias por falar sobre isso. Existem muitos pontos fracos no código. Então, agora, a estratégia nova é conseguir seguir o código. E então você pode embromar e ser exatamente como as pessoas dizem, um sabonete. O que isso quer dizer? Você passa sem... Você pode fazê-lo sem ser pego. Um desses meios novos envolve os representantes da Nestlé, que ao entregar fórmulas a hospitais, deixam uma fatura e nunca solicitam pagamento. É uma prática que a Nestlé nega. Depois da entrega, se eles vão pagar, é provável que paguem, mas se eles não tiverem dinheiro, tudo bem para nós. E muitos hospitais não pagam? A maioria deles não paga. Alguns pagam. Essa é uma maneira de dar amostras grátis aos hospitais? Sim. Simplesmente introduzir a fórmula infantil no berçário. Esta é a maneira de ir em frente. Assim como no Paquistão, as vítimas desta estratégia de marketing são fáceis de se achar nas enfermarias de diarreia da maioria dos hospitais. Este bebê parece muito desnutrido. Você pode nos dizer se é desnutrição de primeiro, segundo ou terceiro grau? É claro, é quase desnutrição do terceiro grau. Que tipo de leite estava tomando? O bebê estava tomando uma mamadeira com um leite preparado especialmente para lactentes. Estava tomando Nestogeno. Nestogeno? Isso, Nestogeno. É um produto da Nestlé e estava sendo alternado com leite de peito. Contudo, na maioria das vezes, recebia mamadeira, já que o outro bebê também precisava tomar leite de peito. Qual a gravidade deste bebê? Parece que ele está terrivelmente doente. Ele está, sim. Além da diarreia, o bebê tem uma infecção respiratória muito forte, que é o motivo da febre que ele vem tendo. A Nestlé tem um sistema de treinamento para ensinar os funcionários a se relacionar com os médicos? Sim, claro. Nós fazemos bastante treinamento, incluindo como iniciar e encerrar diálogos com os médicos. Então, o que você diz ao médico é previamente preparado? Sim. Antes costumava ser como dava, até mesmo uma conversa vulgar. Agora é previamente preparado. Como você se sai estabelecendo um relacionamento pessoal ou amigável com os médicos? Bom, no meu caso, se você está com uma área por muito tempo, você sabe os gostos e desagrados dos médicos com os quais tem contato. O que há de errado com esse bebezinho? Esse é um bebê de 2 meses de idade. Ele foi internado aqui devido a um episódio agudo de diarreia com duração de 2 dias. Este bebê é adotado. Ele foi alimentado por 23 dias com leite condensado e depois disso a mãe adotiva mudou do leite condensado para uma fórmula infantil existente no mercado. Então o bebê foi alimentado quase que desde o seu nascimento com fórmula infantil e leite condensado? Leite condensado é uma fórmula láctea de baixa qualidade que tem muito açúcar e pouco valor nutricional. Este bebê em particular tem a aparência de um homem velho. Sim. As feições de um bebê marasmático geralmente parecem as de um homem velho. Há um afundamento nos olhos e pele frouxa. Ele é virtualmente pele e osso, não tem gordura. Isso mesmo. E você anota datas especiais para os médicos? Sim, claro. Estas são datas que você realmente tem que lembrar. Aniversários, comemorações, ou mesmo quando morre alguém da família.
Nós realmente temos que comprar alguns cartões ou flores para manter contato. Nós fazemos muitos serviços de apoio ao médico, especialmente aqueles que estão vindo das províncias. Você está dizendo que logo encontrou o médico que se tornaria, se você desejasse, o assim chamado médico Nestlé? Sim, sim. E promove seus produtos? Sim, e realmente prescrever... Este tipo de negócio, dar presentes e tudo mais, foi uma estratégia de marketing direto que a companhia inventou? Sim, e está incluído na estratégia de marketing. Nós devemos conhecer o interior e o exterior do médico, a família, o último bebê que teve. Nós temos que saber os detalhes do médico ou dos contatos que fazemos diariamente. Você está dizendo que tem uma ficha de cada médico com anotações do sim, que ele gosta e não gosta? Até os aniversários, datas especiais estão incluídos na ficha. E que apenas seria passado para o próximo representante? Sempre que você for transferido para outra área ou promovido, alguém pode substituí-lo e assim ele já sabe os antecedentes do médico. Em meados da década de 70, esta médica filipina começou sozinha uma campanha para um retorno da amamentação e contra as companhias de fórmula láctea. Ela é a doutora Natividad Clavano. A transformação que realizou no Hospital Geral Baguio e seus estudos detalhados dos resultados a tornaram uma das líderes especialistas em amamentação. Mas até 1975, doutora Clavano diz que ela mesma estava fazendo todas as coisas erradas. Eu não sabia, você entende? Eu estava cometendo injustiça com esses bebês e suas mães. E qual era a taxa de mortalidade infantil naquela época? Era alta. Nós tivemos muita diarreia, muita septicemia, muita infecção. E sabe, eu tentei ao máximo manter a enfermaria o mais limpa possível. Eu era muito rígida. Nem visitantes, nem nada. E você sabe, ainda assim, a infecção continuava. E desde que a senhora parou com a alimentação com mamadeiras e com as companhias de leite vindo aqui, o que aconteceu? Meu Deus, foi como se os bebês fossem imunizados. Eu interrompi a distribuição de qualquer amostra aqui. Isto foi em 1975. Nenhuma amostra, nenhuma mamadeira. Desde que começou seus programas, que tipo de mudança a senhora percebeu? Quando diz que antes muitos bebês morriam, o que acontece hoje? Os bebês sobrevivem. Sabe, antes eu via aqueles bebês que morriam por causa da fórmula e mamadeira, hoje sobrevivem. Os bebezinhos que nascem hoje aqui neste hospital sobrevivem. E a nossa diarreia acabou. Nós não tivemos mais diarreia desde então. Os verdadeiros rostos estão aparecendo. 10.000 bebês sobreviveram. Entre esses bebês amamentados somente no peito, a taxa de mortalidade caiu em 95%. Isso é um tributo, diz doutora Clavano, às propriedades naturais do leite materno. Sabe, o leite materno é como um reservatório de proteção para o bebê. Se há uma infecção por perto e a mãe a contrai ou o bebê, a mãe automaticamente produz anticorpos para atacar diretamente aquela bactéria ou vírus que ela ou o bebê possuem no corpo. Então, é quase como um milagre que o leite materno tenha particularmente esses anticorpos. No leite materno, você tem células vivas que protegem o bebê. Você não tem isso no leite de lata. Em média, como representante da Nestlé, quantos hospitais, quantos médicos você visitava? Bom, de fato, nós nos programávamos para um mês, mas seriam 17 contatos em média por médico. É um número suficiente ou de qualidade, eu diria. Mas isso depende
De qual classe de médico você tem mais contato? Se é um contato do tipo A, são poucas visitas, porém de qualidade. Então os médicos são, de fato, Sim, classificados em... conforme a situação. Se você é um pediatra, sua média de pacientes por dia é de 50 a 100, você é classificado como A. Especialmente se você é professor de pediatria. Presume-se, então, que um médico classificado como classe A seria muito mais valioso para a companhia? Sim. Qual a competitividade dos negócios? Muito, muito competitivo. Especialmente nos dias de hoje. Há muitas companhias surgindo por aí. Nas favelas urbanas de cidades como Manila, encontra-se o mais rápido crescimento do mercado das fórmulas lácteas. É em áreas como essa que Bunsu, uma organização popular que promove a amamentação, vem atuando. Você tem ideia de quão rápido a população está crescendo aqui? Isto é, há um número incrível de crianças nesta pequena área. Sim, nas Filipinas a taxa de natalidade é cerca de 3%. Mas em comunidades como essa seria o dobro. Talvez 5 ou 6%. Você tem visto, mesmo nesta comunidade, que obviamente é uma comunidade pobre, você tem visto esse grande aumento no uso de fórmulas lácteas? Sim, surge quando a mãe entra em contato com o sistema de saúde, quando as mães dão à luz em hospital ou clínica, que é onde as companhias de leite promovem seus produtos, doam essas amostras ou conseguem que essas clínicas deem mamadeiras para os bebês, mesmo sem o consentimento da mãe. Então, quando elas voltam para casa, elas confiam na mamadeira. Em sua clínica, ao ar livre, Dr. Pérez frequentemente entra em contato com mães que deveriam estar amamentando, mas que foram encorajadas pelo sistema para não fazê-lo. O bebê de Marichu ficou doente por ser alimentado com fórmula. A mãe começou a dar a fórmula porque foi orientada pelo médico quando ficou doente. Agora, seu leite secou. Marichu é cuidadosa ao lavar a mamadeira do seu bebê. Mas a água que ela está usando provavelmente está contaminada. Ela não tem gás nem eletricidade. Apenas um pouco de combustível para o pequeno fogão que usa para ferver a água. Ela deu à luz aqui, no chão deste pequeno barraco de um cômodo onde mora, ao lado da linha de trem. Seu marido não tem um emprego fixo. E o custo da fórmula é o que consome a maior parte de sua escassa renda. Às vezes, ela tem que emprestar dinheiro para garantir a fórmula para o seu bebê. Sofia tem 38 anos. Um dos seus 6 filhos já morreu. E agora seu bebê está doente, sofrendo de desnutrição de 2º ou 3º grau. Seu marido ganha cerca de $3 australianos por dia dirigindo um triciclo. Com essa renda, a família vive na miséria. Algumas plantas crescem pateticamente na frente da casa, dentro de latas de fórmula. Agora nem isso ela pode oferecer. Ela alimenta seu bebê na permanente escuridão do seu barraco com leite condensado Nestlé, que ela diz ser a 2ª melhor coisa. As crianças doentes que eu vejo aqui, que têm diarreia ou pneumonia, alguma infecção do trato respiratório, são quase que exclusivamente alimentadas com mamadeira ou às vezes com aleitamento misto. Os que são alimentados com mamadeira, somente com mamadeira, tendem a estar mais graves e serem os mais frequentemente doentes. Os que recebem aleitamento misto têm menos doenças, mas mesmo assim muito mais do que os bebês amamentados. 2 anos depois da aprovação do Código do Leite das Filipinas,
nenhuma companhia foi levada aos tribunais por violações. Ironicamente, o governo tem sido muito mais duro com os trabalhadores de saúde. Em julho do ano passado, os voluntários da comunidade do Dr. Pérez, que promovem a amamentação em lugares como esse, foram atacados pelos militares. 26 trabalhadores comunitários da Bunsu e suas famílias foram presos e acusados de atividade subversiva. Eles foram soltos devido à falta de evidências e porque os militares estavam com dificuldades de provar que o aleitamento materno era subversivo. No mesmo ano, Bunsu revelou documentos secretos obtidos na Nestlé, demonstrando sua intenção em não cumprir algumas partes do código. Um dos documentos faz referência às doações para trabalhadores de saúde e hospitais. O documento ordena doação discreta, diretamente ao trabalhador de saúde, sem testemunha, de preferência na casa dele. Outros documentos mostram um padrão contínuo de presentes Nestlé para hospitais e clínicas. Estes incluem incubadora, ar-condicionado e geladeiras. Algumas vezes isto inclui corrupção, pagamentos diretos em dinheiro. Nesse caso, é realmente muito discreto e poucas pessoas têm conhecimento disso. Já ouviu falar sobre esse tipo de coisa? Sim, isto acontece. Que tipo de pagamentos seriam? Em dinheiro ou em espécie. E muitos médicos estão nessa categoria. Então esta é uma parte secreta das operações da companhia? Sim. Mas você sabe se isso realmente acontece? Sim, definitivamente sim. Como sabe que isso acontece? Bom, se você conversa com o pessoal do hospital, especialmente no lactário, eles diriam que alguém está pagando o salário deles. Você quer dizer hospitais particulares? É, hospitais particulares. Então existem hospitais particulares onde as companhias realmente pagariam os salários de enfermeiras e também de médicos? Servidores médicos, eles pagam com uma espécie de bolsa, ou se eles pedem uma bolsa grande, internacional, então é aqui que a estratégia aparece. Neste caso, estamos falando de muito dinheiro. Sim, muito dinheiro. Sim. Nós contactamos os poderosos da Nestlé das Filipinas para uma entrevista, mas eles recusaram. Eles negaram, por escrito, que dão equipamentos a hospitais para promover fórmulas infantis e negaram também o pagamento de salário de qualquer trabalhador de saúde. Mas eles confirmaram que patrocinam encontros científicos, mantêm cadastro de cada médico e usam fundos da companhia para proporcionar-lhes divertimento. Também assumiram que fornecem bolsas especiais para médicos, mas essa prática é legal. Enquanto isso, bebês estão sendo enfileirados para a dose diária de fórmula, pois são dependentes de fórmula infantil e estão morrendo em grande número. Fica registrada a declaração de que a Nestlé da Austrália é uma companhia em separado, e essas alegações não se referem às suas operações. Mas a Nestlé da Austrália exportou cerca de 8.500 toneladas de fórmula infantil para a Ásia e Pacífico no ano passado. Nas Filipinas, a Nestlé e muitas outras companhias continuam a ferir o espírito e o conteúdo do Código Internacional dos Substitutos do Leite Materno, seus próprios acordos e até as leis nacionais. Oh, Mrs. bukan bibig. Baba may pet mo. Yan na. Sige. Huwag ka nang ire. Baby out, baby out. Baby out. A comunidade internacional parece incapaz de deter a voracidade das corporações que subverte o maior de todos os milagres. Mrs. tingnan mo yung baby mo. Lalaki, ha? Pakita mo. Entretanto, desde o princípio, a solução tem sido terrivelmente simples.
Tony Jones apresentou esta reportagem. Eu só espero que não voltemos daqui a 15 anos apresentando toda esta triste história novamente. Uma nota um pouco mais esperançosa para encerrar. Você ficará feliz em saber que nossa vizinha, Papua Nova Guiné, teve considerável sucesso ao frustrar os fabricantes de leite artificial pelo simples expediente de tornar disponível mamadeira e chupeta somente mediante prescrição. Incidentalmente, este é o mês da conscientização sobre a amamentação aqui na Austrália. Hora de ir, mas seria negligência de minha parte deixar de mencionar que a repórter Marian Wilkinson conseguiu o maior prêmio de jornalismo da televisão por sua devastadora atuação no golpe da liderança liberal. E Paul Barry foi muito elogiado por sua reportagem sobre o Império Bond. O operador de câmera da Four Corners, Dave Maguire, também levou a Oakley por seu trabalho de filmagem em A Inundação de uma Nação, a catastrófica enchente em Bangladesh. A sua equipe de vencedores estará de volta na próxima segunda às 20h30. Até lá, boa noite. Apoio World Council of Churches, IBFAN Penang, Malásia, IDCC, Instituto de Saúde, São Paulo. Coordenação do projeto, Marina Ferreira Rea e Ciomara Roberta de Siqueira. Tradução, Heloísa Monteiro e Teresa Setsuko Toma. Dublagem, Álamo. Responsável pela edição em português, IBFAN Brasil.